A sociedade portuguesa é uma das mais desiguais da União Europeia, mas nos últimos anos houve alguma evolução positiva, pelo menos ao nível dos índices de pobreza. A conclusão faz parte de um estudo encomendado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um país de grandes desigualdades ou um país onde, apesar de tudo, as desigualdades têm diminuído? Há duas formas de olhar o estudo. Uma, olhar o presente. A outra, perceber a evolução. Os números do presente, ou melhor, os números mais recentes de 2008, não deixam dúvidas. Portugal permanece como um dos países mais desiguais da Europa a 27. O índice que compara os rendimentos das famílias mostra que só na Letónia e na Lituânia é que há maiores desigualdades. Os portugueses estão 5 pontos acima do nível médio de desigualdade das famílias de todos os países da União Europeia. Para isso contribui certamente o facto de uma esmagadora maioria da população portuguesa, cerca de 90%, viver abaixo dos 1.542 euros por mês, enquanto que só 1,1% da população tem rendimentos mensais acima dos 3.330 euros. Isto é, na verdade, o estudo apurou o que já se sabia. Há muito poucos a ganhar muito e muitos a ganhar pouco. O que não se sabia, por exemplo, é que os 5% de portugueses que têm rendimentos mais elevados ganham 17 vezes mais do que os 5% de portugueses que recebem menos. Mas desigualdade não quer dizer forçosamente pobreza. Para fazer o cálculo ao número de pobres, os autores do estudo utilizaram como referência o rendimento mensal para uma família típica com 2 adultos e 2 crianças de 870 euros por mês. Percebeu-se assim que em 2008 quase 18% dos portugueses vivia abaixo desse limiar de pobreza. Se no índice da desigualdade Portugal está no topo da escala, na taxa de pobreza estamos mais próximos da média. Na Europa, a 27, Portugal... Indivíduos de menores rendimentos têm visto melhorar a sua situação, e isso muito à custa das transferências sociais, mas, por outro lado, nós temos como que um motor que alimenta constantemente a manutenção das desigualdades são os salários. Medidas como o rendimento mínimo nos anos 90 ou, mais recentemente, o complemento social para idosos, tiveram como efeito a diminuição da percentagem de famílias pobres. Nos idosos, a redução foi particularmente visível. Se em 1993 40% dos idosos portugueses viviam abaixo do limiar de pobreza, em 2008 a percentagem estava reduzida à metade. Só que a diminuição da desigualdade nos rendimentos das famílias foi acompanhada nas últimas décadas de um aumento substancial das diferenças no mercado de trabalho. Mesmo a pequena diminuição da desigualdade familiar que se tem registado não tem alterado significativamente a nossa posição como um dos países mais desiguais. Os rendimentos mais altos tiveram mesmo crescimentos acentuados. Crescimentos que são tanto maiores quanto maiores são os próprios salários. Veja-se o que se passou entre 85 e 2008. Se pensarmos apenas nos 10% de portugueses mais bem pagos, eles tiveram um aumento médio de 25% no salário. Mas se desses formos buscar os 1% de portugueses mais bem pagos, repararemos que o aumento foi de facto de 49% no salário. Mas entre 1985 e 2008, se restringirmos ainda mais a análise, se formos buscar os 0,1% de portugueses mais bem pagos, esses aumentaram o salário em 70%. Há, por isso, mais do que uma forma de interpretar o estudo. Por um lado, é possível ler um país onde, em geral, as desigualdades parecem ter diminuído, mas, nesse país, há vários que estão cada vez mais desiguais.